Aleluia! Amém! A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Tome o seu assento. Vamos para o livro de Números, capítulo 12. E eu quero falar com você hoje, dentro da série do Espírito Santo que nós temos falado. Só me dá um sinalzinho se deu certo as imagens. Foi? Ok, isso. E dentro dessa série que nós estamos falando, já vimos tanta coisa linda sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero falar sobre mais uma coisa linda do Senhor, que é a voz de Deus. Amém? Você já ouviu a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Como é a voz de Deus? Será que Deus fala mesmo com as pessoas? Como? Se Ele fala, como Deus fala? Nós vamos ver algumas dessas realidades hoje. Amém? Números capítulo 12, a partir do versículo 5. Vamos ler do versículo 5 ao 8. A Escritura diz: Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face eu falo com ele, às claras, não por enigmas. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Bom, este episódio no livro de Números lembra uma revolta de Arão e Miriam com Moisés, com a posição, as decisões, a direção de Moisés. E nessa revolta, eles se acham no direito de confrontar, de questionar, de não se sujeitar a Moisés, porque afinal, Arão e Miriam também ouviam a voz de Deus. E agora Deus intervém nessa situação. E nós vimos no versículo 5, uma das formas de Deus se apresentar e falar com as pessoas, e essa primeira forma é desde uma nuvem, a entrada da tenda, uma nuvem. Nuvem fala de um ambiente, de uma atmosfera que, dependendo da intensidade dela, as coisas em seu meio se tornam invisíveis aos olhos naturais. Uma das formas de ouvirmos a voz de Deus é saber discernir os ambientes. Uma das formas que Deus fala é nesse ambiente de glória, nesse ambiente da manifestação da sua presença, nesse ambiente que nós como igreja podemos criar. A Escritura fala da nossa adoração, da nossa oração, do nosso louvor, fala que isso é como um incenso ao Senhor. E quando muito incenso está aceso, há muita fumaça. Quando muito incenso está aceso, isso cria-se uma nuvem. E é nesse ambiente de adoração, de louvor, que Deus fala com a gente. Então Deus não fala com a gente só
no momento aqui da palavra, enquanto a gente está adorando, enquanto a gente está louvando, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está falando que nos ama. Amém? Por exemplo, como cantamos agora, no meio dessas canções, o Espírito Santo está falando ao nosso coração: você é muito amado. Dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor bem forte. Agora no versículo 6, Deus esclarece também uma outra forma de o homem poder ouvir a voz de Deus, que é através de sonhos. Através de sonhos, Deus fala com a gente. Existem sonhos que Deus vai ser mais claro, existem sonhos que serão mais enigmáticos, mas também é uma forma de falar com as pessoas os sonhos. Todo sonho é de Deus? Não, nem todo sonho é de Deus. Tem sonho que temos porque comemos muita feijoada. Tem sonhos que é fruto das nossas ansiedades, do nosso excesso de preocupações. Isso faz que durante a noite nós tenhamos sonhos. Existem outros sonhos que têm uma outra fonte espiritual, que é maligna, mas Deus também fala com a gente através dos sonhos. No versículo 8, Deus está falando de uma outra forma que nós podemos ouvir a voz dEle, de podermos comunicar-se com Ele, falar com Deus e ouvir a Deus. E Ele disse, boca a boca fala com Ele, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, claramente, face a face. Nesses versículos que lemos, nessa história que lemos, nós percebemos que existem várias dimensões que nós podemos conversar com Deus. Existem várias dimensões que nós podemos ouvir a voz de Deus. Eu não sei você, mas dentre todas essas, eu aceito, recebo, é um privilégio ter todas essas, mas a que eu mais desejo é poder falar face a face com Deus. Quero um aplauso ao Senhor que nos ama a esse ponto. Deus nos criou para ter um relacionamento com a gente. Quando Deus cria Adão e sopra em suas narinas, dá a ele vida, quando ele cria, quando ele dá vida ao homem. A Escritura diz que a voz de Deus vinha andando pelo jardim. Deus te criou, te formou, te chamou, te deu vida para se comunicar com você, para se comunicar com a gente, para se comunicar com o homem. Às vezes nós não entendemos a voz de Deus por causa da realidade da voz de Deus, que muitas vezes não entendemos, e temos a tendência de manter e esperar ela apenas no nível humano, a forma de comunicação nossa, tradicional, natural, humana. Agora olha que interessante, a voz de Deus vinha caminhando, andando no Éden. Isso começa a me chamar a atenção, isso começa a ficar intrigante, porque como pode uma voz andar? Como pode uma voz caminhar? Eu estou falando com você direto aos seus ouvidos, você não vê a minha voz caminhando. Então a voz de Deus, a gente vai ver em mais algumas referências, que ela tem vários aspectos, ela tem várias referências bíblicas, ela tem vários relatos, e muitas vezes as pessoas não ouvem a voz de Deus por esses dois motivos. Um, naturalizar demais, humanizar demais. Outro é mistificar demais. Esperar que a voz de Deus, quando ela falar comigo, ela vai ter aquele aspecto, sabe? É rotular a voz de Deus.
Eu quero te ajudar hoje a ouvir a voz de Deus. Quem está interessado, dá um glória a Deus. Bom, primeiro ponto, Deus fala de várias maneiras. Já vimos em Números 12, mas eu quero te mostrar algumas outras referências bíblicas aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus fala de várias maneiras. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes, e de muitas maneiras. Você tem a NVI? No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, através de vários veículos, e aqui ele cita os profetas. No passado, Deus falou muitas vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o quanto você tem ouvido a voz de Deus, mas Deus tem falado com você muitas vezes. Eu não sei que forma que você está esperando Deus falar com você, mas Ele tem falado com você de várias maneiras. Eu não sei qual o instrumento que você está esperando Deus falar com você. Ele sim fala através dos profetas, mas não apenas. Versículo 2. Mas nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho. Deus fala várias vezes, muitas vezes, de várias formas, de várias maneiras. Ele fala através de uma palavra profética, mas nesses últimos dias, Deus tem falado conosco através do seu Filho. Das várias formas que Deus pode falar, a que você precisa estar mais atento é quando Ele fala com você através do Filho, através de Jesus, através do seu Senhor, através do seu Salvador, através do seu excelente pastor, aquele que deu a sua vida por você. Eu não sei que forma você tem esperado Deus falar com você. Jesus quer falar com você nessa noite. Você tem esperado Deus falar com você através do seu Filho? Deus fala com você através do seu Filho? Ou você só procura a casa do profeta? Ou você só procura ouvir um profeta? Se você vive apenas procurando ouvir um profeta, deixa eu te dar 2 alertas. Primeiro, você corre um risco muito grande em ouvir principalmente quem você não conhece, quem você não conhece a vida, quem você não conhece o testemunho, quem você não conhece o real Espírito que está operando através daquela pessoa. Nem toda profecia em nome de Deus vem do Espírito de Deus. Primeiro alerta. Segundo alerta. Um bebê recém-nascido não entende muito as coisas que o seu pai fala. A maior expectativa do pai é que o filho cresça e melhore entre eles a sua comunicação. Deus quer que você aprenda a falar direto com ele e a ouvir diretamente a sua voz. Amém? Bom, Deus fala de várias maneiras, muitas vezes. Além da nuvem, além dos sonhos, além dos encontros pessoais com o Senhor, onde você pode perceber ali a voz de Deus ela tem esses dilemas. Uma voz andando no Éden, e também em Ezequiel 43, 2, a Escritura diz que Ezequiel, envolvido, vendo, contemplando a glória de Deus, ouviu a sua voz que era como um estrondo de muitas águas, ou o rugido de muitas águas, ou o som de muitas águas. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, João, quando está em espírito, ouviu uma forte voz, como uma trombeta, uma voz que anda, uma voz como muitas águas, uma voz como uma
trombeta? Será que é isso que eu vou ouvir quando Deus falar comigo? Será que é assim que vai acontecer comigo quando Deus for se comunicar comigo? Bom, Deus pode fazer sim ou não? Deus pode falar sim ou não? Agora, o curioso é que essa voz que andava era entendida por Adão, era entendida por Eva. Essa voz de Ezequiel 43, que era como uma voz de muitas águas, ele a compreendia. Como assim João ouviu o som de uma trombeta e pôde, versículo 11, entender o que estava sendo dito? Pôde discernir, pôde interpretar o que estava sendo dito. É que essas curiosidades da voz, essas formas que Deus fala, sua percepção não vem apenas para quando estamos nessa nossa realidade humana. Ela é discernida no Espírito. No Espírito, é o que acontece no versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse. Ele estava no Espírito, ele estava no contato espiritual, o seu Espírito estava em comunicação com o Espírito de Deus. E quando você está em Espírito, não importa se a voz tem som de trombeta, se ela está andando, se ela tem som de muitas águas, não importa o som que ela tenha, o importante é nós podermos discernir, entender o que Deus está falando conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Ela é percebida no Espírito. Você quer ouvir a voz de Deus? Saber se Deus está falando com você? Quer aumentar a frequência que você ouve de várias maneiras a voz de Deus? Esteja cada vez mais no Espírito. Quanto mais você sai da carne, quanto mais você vive no Espírito, mais você ouve a voz de Deus. Amém? Agora, dentre todas essas coisas estrondosas, poderosas, impactantes, o livro de 1 Reis, capítulo 11, conta um momento em que Elias estava escondido em uma caverna. Estava fugindo porque estava sendo perseguido por Jezabel. E agora Deus vai ao encontro e quer falar com Elias. 1 Reis 19, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que quando Deus vai falar com Elias, vem um vento fortíssimo. Sabe, tipo aquela expectativa assim, uma voz andando, um som de muitas águas. Você que já foi nas cataratas, você sabe como é esse som. Ou uma trombeta. Bom, aqui vem esse vento fortíssimo, um som fortíssimo. Mas olha o que interessante, que a Escritura diz que Deus não estava ali falando com ele. Depois do vento, um grande terremoto. Uau, que vozeirão de Deus! Um grande terremoto, está tremendo tudo. Mas neste caso, nesse momento, não era a forma que Deus escolheu para falar com Elias. Versículo 12. Depois do terremoto, veio um fogo muito forte. Mas Deus também não estava ali. Agora, depois do fogo, um som suave, um sussurro. Versículo 13. E agora que ele ouviu isso, ele pôde perceber que era a aproximação de Deus. E quando ele se posiciona, porque percebe que Deus está ali, suave, nesse sussurro, a voz começa a ser ouvida por Elias. Você quer ouvir a voz de Deus? Cuide com as suas expectativas, que muitas vezes Deus não vai falar com você do jeito que você está esperando. Ele fala de forma forte, poderosa, treme, tudo isso que nós vimos até agora. Mas Ele também fala em uma voz suave e delicada.
E eu preciso estar atento para quando Deus está falando comigo. Porque eu não quero só ouvir um sussurro, eu não quero ouvir só um chuá, eu não quero só ouvir o som, eu quero entender o que Deus está falando comigo. Quem está me acompanhando, dá um aplauso para Jesus bem forte. Segundo ponto, Deus quer ser ouvido e entendido. Deus não quer só falar conosco. Deus não quer só que a gente o escute. Ele quer que nós tenhamos entendimento, discernimento do que Ele está falando conosco. Nós lemos no começo dessa série o encontro que Saulo teve com Jesus, que Jesus teve com Saulo. Vimos quando ele está a caminho de Damasco, e então uma luz vem sobre ele, derruba a Saulo e aqueles que o acompanhavam, e eles então ouvem uma voz. Atos capítulo 9, versículo 7, diz que esses homens que estavam viajando com Saulo, também ouviram a voz, mas o versículo diz que eles não viram ninguém. Em Atos 26, 14, Paulo, detalhando mais essa experiência, diz que todos, diante daquela voz, esse foi o impacto daquela voz, caíram no chão. Aqui Saulo também diz, Paulo já está dizendo, que a voz que estava falando com ele, não era uma língua estranha, Jesus estava falando com ele em hebraico. E a voz que falava com ele perguntou: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele entendeu, ele ouviu e entendeu o que Jesus estava falando. Só que em Atos 22, versículo 9, também falando dessa experiência, Paulo diz que o acompanhavam, viram a luz, ouviram a voz, mas não entenderam o que Jesus estava falando, mesmo Jesus falando em hebraico. Essa era a língua que eles falavam, essa era a língua comum entre eles. Como eles ouviram a voz e não entenderam o que Jesus estava falando? Bom, Paulo, no momento Saulo, entendeu o que Jesus estava dizendo, interpretou o que Jesus estava dizendo, guardou, seguiu o que Jesus estava falando. Deixa eu te explicar algo sobre a voz de Deus. Deus pode falar com você em meio a uma multidão, ninguém ouve nada, ninguém vê nada, mas você pode ouvir Deus falando com você. Você pode estar em uma multidão, as pessoas caírem impactadas pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pode brilhar uma luz, Deus pode falar, todo mundo pode ouvir e ninguém entender nada. Deus não quer apenas ser ouvido, Deus quer ser também entendido. Quando Jesus, em João capítulo 12, versículo 28, está orando e falando com o Pai responde, e a Escritura diz que veio do céu uma voz. E a voz do céu, uma voz foi ouvida no céu, alto, talvez em meio às nuvens, entre as nuvens, mas do alto essa voz foi ouvida, e o Senhor respondeu a Jesus, dizendo: eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali, versículo 29, ouviu, mas disseram: acho que vai chover. Você trouxe o guarda-chuva? Trouxe a capa de chuva? Você alugou a tenda? Vai chover, está trovejando. Eles ouviram, mas não entenderam. Outros diziam: não, essa não é a voz de Deus não, eu acho que foi um anjo que falou.
Deus não quer só falar com a gente, Deus não quer apenas que a gente entenda que Ele fala. Deus não quer ser só ouvido, Ele quer ser compreendido, Ele quer ser entendido. Você tem entendido Deus falar com você? Deus tem falado com você de várias formas, de várias maneiras, através de vários veículos. Talvez você tenha tido sonhos, visões. Você tem vindo ouvir a pregação, que é a palavra de Deus, que o Espírito Santo testifica nos corações. Essas são as palavras de Jesus. O Espírito testifica, mas você tem entendido o que Deus tem falado com você? Deus fala de várias maneiras. Deus quer ser ouvido. Deus quer ser entendido. Terceiro ponto, Deus quer ser ouvido e não só entendido, mas também obedecido. Você quer ouvir a voz de Deus, se aprofundar na comunicação de Deus, com Deus? Quanto mais você ouvir, quanto mais você obedecer, mais Deus vai falar com você. Você quer parar de ouvir a voz de Deus? É quando Deus fala com você, você endurece o coração e não obedece e ainda continua pedindo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus olha e fala assim, você quer que eu fale com você para quê? Para te dar direção para a sua vida e você continuar vivendo do jeito que você quer? Você acha que eu sou o quê? Um rádio que fique tocando coisas que te agradam? Deus fala com todos, com santos, com obedientes, com rebeldes, com ímpios, com desobedientes. A diferença é que Deus mantém uma comunicação com aquele que aprendeu, que tem que ouvir, entender e obedecer. Hebreus capítulo 3, versículo 15 ao 19. A Escritura diz, se hoje, Hebreus, isso. Por isso diz, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o coração. O que é endurecer o coração quando eu ouço a voz? O meu coração não é endurecido, pastor, meu coração está quebrantado. Olha aqui, pastor, minha lágrima, ó, está vendo? Pastor, empresta o lenço aí, olha quantas lágrimas, Deus está falando comigo. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Coração quebrantado não é um coração que só ouve a voz de Deus, é um coração que aprendeu a obedecer. Coração rebelde não é o coração que não ouve a voz de Deus, é um coração que ouve, mas não se arrepende, não obedece. Esse é um coração duro. Se você ouvir a sua voz, ouviu a sua voz, você ouviu Deus falando com você, você entendeu, então não endureça o seu coração, porque foi isso que fizeram na rebelião. Versículo seguinte, eles ouviram e se rebelaram. Eles ouviram Deus dizendo, Deus destruindo, Deus direcionando, mas disseram, não vamos seguir o que o Senhor está falando. Versículo seguinte, versículo 17, contra Deus teve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram. Quem foram os que pecaram? Os que ouviram a voz de Deus disseram, oh Deus, é o Senhor, isso aí que o Senhor está falando que está certo? Não, mas eu vou por outro caminho aqui, vou tomar outra direção, vou seguir a minha vida de outro jeito. Afinal o Senhor é todo poderoso, amoroso, bondoso, misericordioso, né? O Senhor perdoa, né? Então eu vou seguir, não, endureci o coração, não vou te ouvir e te obedecer. Eu vou te ouvir, mas a carne é fraca, eu vou pecar. Vou viver assim. A consequência de você ouvir a voz de Deus e não obedecer é séria. Deus olha e chama de rebelde. A consequência de ouvir a voz de Deus e não obedecer, mas endurecer o coração, é séria. Corpos caem no deserto. Pessoas caem, vivem em um lugar de sequidão até não aguentar mais. Não é o lugar que Deus tem para você. Versículo 18. A quem julgou nunca haveriam de entrar no seu descanso. Quem foi? Quem foi que Deus jurou que não ia ter descanso, o descanso dele? Foram os que desobedeceram. Desobedeceram o quê? A voz que eles ouviram. Deus não quer apenas falar com você. De várias maneiras, de várias formas, muitos dias. Deus não quer ser só ouvido, Ele quer ser entendido.
Deus não quer ser só entendido, Ele quer ser ouvido e obedecido. Quero ouvir um glória a Deus e um aplauso ao Senhor bem forte. Ponto número 4. Afinal, como Deus fala conosco? A voz vai vir andando, vai vir o trovão, vai vir a trombeta, vai tremer tudo. Como? Eu devo ficar esperando a nuvem, né, visível aos meus olhos? Como? Escute, Deus fala com você através do seu Espírito Santo. Você precisa entender isso. Você quer ouvir a voz de Deus? Você precisa esperar essa fonte maravilhosa que é o Espírito Santo se comunicar ao seu espírito, ao seu coração. Nicodemos foi um homem interessado nas coisas de Deus, conhecia a palavra de Deus, cria nas manifestações da voz de Deus, entendia todas essas histórias, todas as comunicações do Senhor. Mas olha o que Jesus está explicando para ele em João capítulo 3, a partir do versículo 8. Procurando Jesus nas escuras, de madrugada, com medo do julgamento, com medo do juízo, com a desaprovação dos amigos ou dos familiares, Jesus está explicando para ele: o vento sopra onde quer. Você escuta o vento, mas você não pode dizer de onde está vindo o vento, nem para onde está indo o vento. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode isso? Como pode eu ser direcionado por uma voz que eu não sei de onde vem, que eu não sei para onde vai, que eu não posso ver? Como pode isso? Seria possível isso? Como assim, Jesus? Talvez você está me perguntando, ou se perguntando hoje: como assim, pastor? É o Espírito Santo que habita em mim, que vai falar comigo. Como pode isso? Versículo 10, Jesus responde: você é mestre e não entende essas coisas? A expectativa de Jesus para Nicodemos, que leu tanto e ouviu tantos testemunhos de como Deus fala, a expectativa de Jesus é que ele entendesse a comunicação com o Espírito Santo, a voz que flui do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 nos ajuda a entender. Ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Porque Nicodemos não tinha esse entendimento, porque ele não tinha nascido de novo ainda. Ele estava aprendendo sobre o novo nascimento. Versículo 15. Vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. É por meio do Espírito Santo, é com o testificar do Espírito Santo, é com a voz do Espírito Santo que nós clamamos. É das coisas que Ele fala que nós falamos. E depois do novo nascimento, nós podemos então, pelo Espírito, dizer: Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito, o Espírito Santo, Ele é testemunha, Ele testifica ao nosso espírito. A comunicação do Espírito Santo de Deus é com o nosso espírito. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Você ouviu o Evangelho, você arrependeu, confessou o pecado, mudou de vida, não endureceu o coração, deixou a vida que desagrada a Deus, e agora você nasceu de novo. Você está buscando a Deus, lendo a palavra, adorando. Como nós podemos ter certeza da salvação? É esse testificar do Espírito Santo ao nosso espírito. Como eu tenho certeza da salvação? Porque está escrito que se eu crer, se eu confessar
se eu entregar a minha vida para Ele. E eu fiz isso. Eu posso crer nessa palavra. Eu tenho certeza plena no meu coração. Não é só uma coisa da mente, não é só uma conclusão humana. No meu espírito, o Espírito Santo testifica: filho amado, filho querido, o Pai te ama. Você é filho, você é povo, você é igreja. Você foi resgatado, você foi perdoado, você foi remido pelo sangue. Se você não tem esse testificar, esse testemunhar no seu espírito, no seu coração, se você não tem essa certeza de salvação dentro de você, você precisa buscar ela com urgência. A salvação não é para todos que chamam Deus de Pai. A salvação é para aquele que o Espírito testifica: sim, realmente, você é filho. Deus fala de várias maneiras. Deus quer ser ouvido e entendido. Deus quer ser ouvido e obedecido. Deus fala através do seu Espírito Santo. E o quinto e último ponto: Deus quer fé. Fé na sua voz. Deus quer que tenhamos fé na sua voz. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 24 a 27. Os judeus se reuniram ao redor de Jesus. Ei, Jesus, até quando vai ficar o suspense? Você é o Cristo ou não? Fala-nos abertamente. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ouvir o Senhor dizendo abertamente. Fala, o Senhor é o Cristo? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: eu já falei com você. O seu problema não é a falta da minha voz. O seu problema não é que eu não estou me comunicando. O seu problema não é que o verbo vivo, a palavra perfeita está falhando na comunicação. Eu já falei com você. O problema é a falta de fé. O problema é que você não está acreditando na minha voz. Você já até ouviu eu dizer, você já até ouviu a minha voz. O problema não é que eu preciso ser mais claro com você. Eu não preciso ser mais objetivo com você. Eu não preciso insistir com você. Não é isso que vai resolver o problema. O problema está na falta de fé, naquilo que você ouviu da boca de Jesus. E ele agrega ainda mais informações, dizendo, as obras, um pouquinho ainda antes, Nandinha, só no 25 ele diz: as obras que eu realizo em meu nome, ou em nome do meu Pai, elas testemunham, as obras também falam. Escute, eu tenho falado com você, mas você não tem acreditado. Olha quanta coisa eu tenho feito na sua vida, feito por você, quanta oração eu tenho respondido, mas ainda assim você vê as obras, mas continua sem fé. Por quê? 26. Você não crê? Vocês não creem? Porque não são as minhas ovelhas. Você é a ovelha de Jesus? 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, qual é a diferença da ovelha e de quem não é ovelha? Deus falou, Deus libera a sua voz, Deus está se comunicando, Ele está sendo ouvido. A diferença é que uns endurecem o coração. As ovelhas seguem a instrução. As ovelhas ouvem a voz e seguem, porque creem na sua voz. Creem naquilo que Ele fala. Creem na proteção, no livramento. Creem na recompensa da instrução da sua voz. Creem que Ele é Senhor, que Ele é o pastor, e eu sou ovelha, e eu posso crer, porque a sua voz vai me manter sempre seguro no seu aprisco, sempre em pastos que há alimento, sempre em campos que há alimento, sempre em águas tranquilas, para refrigerar a minha alma.
O problema de muitas pessoas não é ouvir Deus. O problema de muitas pessoas é conseguir crer quando Deus está falando com ela. Eu estava falando com uma das revisionistas no domingo, eu acho, sábado ou domingo, e ela estava radiante. Eu passei por ela e disse: uau, e aí, como está sendo? Como está sendo revisão de vidas para você? Ela disse: pastor, estou impactada. Eu não esperava tudo isso que Deus está fazendo. A minha expectativa, nossa, eu estava com boa expectativa, mas a minha expectativa estava muito aquém de tudo que eu estou vendo Deus fazendo. Eu disse: uau, me conta mais. Ela disse: bom, antes de vir para o revisão de vidas, alguém ficou insistindo comigo: vamos, não, ajeita a agenda, se organiza, vai para a revisão de vidas. E ela disse: não vou. Ela disse: eu falei para quem estava me chamando, não vou. Eu disse para mim mesma, não irei. Mas essa pessoa continua insistindo. Deus fala de várias maneiras, através de várias pessoas. Muitas vezes essa pessoa continua insistindo. E várias vezes ela respondeu, vários dias diferentes: não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. De repente, ela ouviu uma voz no seu coração. Assim como eu estou te dizendo, um testificar. De repente, eu posso dizer, teve essa consciência, essa sensação, esse pensamento, mas não era algo externo, era algo ali de dentro. Se você ouve a voz de Deus, tem ouvido a voz de Deus, você entende o que eu estou falando. E ela diz, essa comunicação com o meu espírito, no meu consciente, inconsciente, subconsciente, quando isso veio à tona, a voz me disse: você não vai porque você está orgulhosa. Seu coração está orgulhoso. Ela parou um pouco, mas endureceu o coração e disse novamente: não vou. Ela disse: quando eu falei isso, Deus falou comigo de novo, e esse testemunho veio mais forte, esse testificar veio mais forte, e me disse: o seu coração está orgulhoso, você está orgulhosa, soberba, altiva. E nesse momento ela disse: eu tinha que fazer uma escolha. Então eu me arrependi e disse: não quero ter um coração assim. Peguei a mensagem novamente e disse para quem estava me convidando: pode confirmar meu nome, eu irei no revisão de vidas. Dá um aplauso para Jesus, que fala com a gente de várias formas, de várias maneiras. As ovelhas ouvem a voz e seguem. Qual o problema daqueles que estão questionando Jesus? E aí, Jesus, você é o Messias mesmo? E aí, Jesus, tenho que te servir mesmo? E aí, Jesus, tenho que estar na igreja mesmo? E aí, Jesus, é importante mesmo estar no meio do seu corpo? E aí, Jesus, vale a pena mesmo falar contigo, orar, ler a Bíblia? E aí, Jesus, e suas promessas, vai acontecer mesmo? Fala comigo, Deus. Se é para eu estar nessa igreja, fala comigo, Deus. E Jesus está te respondendo hoje: eu já falei com você, não tem mais nada para falar. O problema é a sua falta de fé naquilo que eu já te falei. O problema nosso é que nós ouvimos muitas vozes. E quando o nosso coração é altivo, orgulhoso, a gente fica escolhendo ouvir a voz que nos é mais conveniente. No livro de Mateus, capítulo 5, quando Jesus está pregando o Sermão do Monte, ele nos alerta a respeito disso. Olha o versículo 21 e versículo 22. Ele diz: vocês ouviram vozes das suas famílias, vozes dos seus familiares. Vocês ouviram, vocês aprenderam, coisas boas vocês aprenderam: não mate, quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus, aí no versículo 22, Jesus está dizendo: mas tem uma nova voz aqui para você, tem uma nova direção para você assim. Eu lhes digo: qualquer que se irá contra o seu irmão,
já está sujeito a julgamento. Vocês ouviram, mas ouça essa nova voz. Não é só a execução do crime, mas é a pureza do coração. Não é só todo mundo ficar sabendo que você matou, mas é o homicídio sendo conduzido, carregado dentro de você. A voz do Espírito Santo vem para limpar, para purificar o nosso interior. Versículo 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram, adulterar é errado. Não faça isso, não adultere. Versículo 28, mas eu digo, ouça a minha voz. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no coração. Jesus está dizendo, as vozes que você ouve por aí, são vozes que vão poupar a sua vida social, pública, que as pessoas sabem de você. Mas a minha voz quer transformar o seu coração. Que quando você estiver diante do sumo pastor, que vai separar as ovelhas dos bodes, a diferença é essa, a diferença é quem foi ovelha, quem decidiu ser ovelha, quem decidiu ouvir a voz e seguir a direção. Quem permitiu que a voz transformasse, purificasse, limpasse o seu coração. Versículo 38 e 39, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Mexeu comigo, mexeu com a pessoa errada. Falou de mim, falou da pessoa errada. Pisou no meu calo, vai se ver comigo. Não leva o desaforo para casa, não deixa as coisas baratas. É o que vocês ouviram, mas outra voz dentro do seu coração está dizendo, para que você vai ficar confrontando o perverso? Para que você vai ficar entrando em discussões inúteis e bate-bocas inúteis que não levam a nada? Para que você vai ficar resistindo? Pessoas perversas. Não gaste sua saliva, não gaste seu tempo. Não carregue vingança no seu coração. A voz do Senhor vem para transformar o nosso interior. Último, 43 e 44, vocês ouviram. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, mas a minha voz te diz, ame os seus inimigos, ore pelos que te perseguem. Agora, as ovelhas, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Agora as ovelhas, você que é a ovelha de Jesus está aqui hoje, tem ouvido Jesus falar com você. Glória a Deus, você já venceu o primeiro desafio, você já venceu o primeiro passo. Agora, é seguir a voz do nosso Senhor. Você pode aplaudir Jesus bem forte de todo o seu coração. Então, relembrando você, primeiro, Deus fala de várias maneiras. E Ele pode falar com você do jeito que Ele quiser. Ele pode falar com você do jeito que Ele quiser? Ou você vai ficar esperando só uma determinada forma e aí você vai saber que é Deus? Deus não quer ser só ouvido, Ele quer ser ouvido e Ele quer que você entenda. Entenda o que Ele está dizendo, entenda o que Ele espera de você, a instrução que Ele está te dando. Terceiro, e agora que você entendeu, Ele espera que você obedeça. Através do Espírito Santo nós vamos ouvir essa voz. O Espírito Santo vai falar conosco. É o ponto número 4. E o ponto número 5 é a expectativa do Senhor, que tenhamos fé na sua voz. Deus está falando com você nessa noite, sim ou não? Eu quero que você feche os seus olhos um pouquinho e identifique o que Deus já tem falado com você. Talvez você tenha aí no seu coração a mesma voz sendo repetida várias e várias vezes, por muitos e muitos dias. Talvez essa voz está dizendo aí para você, eu quero você de volta no secreto. E no outro dia essa voz fala de novo com você, reconstrua o seu secreto.
Talvez essa voz esteja dizendo já há tempos no seu coração: perdoe quem te feriu, quem te desfalcou. Talvez essa voz está dizendo ao seu coração: deixe os seus caminhos maus. Talvez essa voz está dizendo ao seu coração: você precisa renovar a aliança com o altar. Talvez essa voz está dizendo ao seu coração: você precisa fazer as pazes com o seu cônjuge, com a sua família. Talvez ela esteja dizendo: você precisa ser uma mãe melhor, um marido melhor. O que você tem ouvido, o que Deus tem falado com você, e você ainda não conseguiu obedecer? Talvez Deus tenha falado com você. Para que você coloque as suas ansiedades, as suas dores, as suas preocupações na presença dEle. E talvez Deus está te falando para você confiar. Talvez Deus está falando para você esperar mais um pouquinho. Talvez Deus está falando já há tempos para você não desistir. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Que hoje você entendeu que Deus tem falado com você. E que hoje você decide obedecer a instrução do Senhor, seguir a voz do seu pastor. Que hoje você decide se colocar na posição de ovelha, não apenas que ouve e sabe o caminho que tem que seguir, mas que você segue. E se você está aqui hoje tomando essa decisão de seguir o que Deus está te orientando, eu quero que você saia do seu lugar e venha para o altar. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem. Eu quero orar por você. Eu sei que pode ser difícil obedecer. Eu sei que pode ser difícil seguir. Por isso nós vamos orar, para Deus te dar essa coragem, para Deus te dar essa força. Vem. Deus tem falado com você. Vem. Primeira coisa que você vai falar com Deus agora é o que você tem entendido. Fala para Ele: Deus, eu tenho entendido isso. Eu tenho entendido que eu tenho que fazer isso. Fala isso para Deus. Você e o Espírito Santo, fala para Ele agora. Move, Espírito Santo. 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 Agora eu quero que você fale com Deus que você está decidido a seguir essa direção. Fala para Ele: Senhor, eu vou seguir a sua palavra. Eu vou seguir essa direção. Eu vou seguir essa voz. Eu vou seguir. Faça esse compromisso com o Espírito Santo. Deixa Ele ouvir sua voz. Fale com Ele.
Libra catarabashira baia barabacorobuxa. Ketarabasura babaira bashela barabaia. Mambra baile bashara bakala baire basura babaia bashus. Mambra sito iva nole baka ishe tele baraba. Shatayara baia bashira babara babakele bash. Sarabaela barabashetaela barabash. Nós somos as tuas ovelhas, Senhor. Ovelhas do teu rebanho, Senhor. E não somos rebeldes à sua voz. Senhor, perdoa, Senhor, pela dureza do coração. Senhor, perdoa, Senhor, o seu povo. Perdoa, 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 Senhor. Perdoa, Senhor, o quanto demoramos para te obedecer. O quanto, Senhor, demoramos para seguir, Senhor, o seu desafio. Eis-nos aqui, Senhor, na tua casa, na presença do teu Espírito, te ouvindo falar conosco hoje. Te ouvindo, Senhor, nos chamar para te seguir, para crer no que o Senhor tem falado conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa decisão é a decisão de fé. É a fé que te agrada. Nós escolhemos crer no que o Senhor tem falado com a gente. Nós escolhemos obedecer. Escolhemos confiar na sua direção. Pai, agora em nome de Jesus, na tua presença te dizemos: dai-nos um espírito inabalável. Dai-nos intrepidez de espírito. Dai-nos, Senhor, esperança, grandes expectativas, forças. Unge-nos, ó Senhor, para honrar essa decisão. Capacita-nos, ó Senhor, para seguir a tua direção. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos: sem ti não podemos fazer nada. Sem ti não podemos, não conseguimos. Sem ti não temos aí nem a iniciativa, Senhor. Mas hoje na tua presença nós decidimos, nós escolhemos, nós confiamos no teu acompanhamento. Nós confiamos, ó Senhor, na tua presença conosco. Nós confiamos, ó Senhor, na tua ajuda. Nós confiamos, ó Senhor, na condução do teu Espírito Santo. Continua falando conosco, continua nos direcionando. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua voz. Obrigado pela tua voz. Aleluia. 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 Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Talvez Deus tenha falado com você a respeito da sua vida financeira, para você se tornar um investidor na obra do Senhor. Talvez Deus tenha falado com você a respeito da fidelidade dos seus dízimos. Talvez Deus tenha falado com você sobre a importância da sua participação naquilo que é projeto dos céus, naquilo que é plano de Deus, missão do Senhor, estratégia, mecanismo criado por Deus de salvação, para o anúncio do Evangelho, para a formação de líderes, para a estruturação familiar. Se Deus tem falado ao seu coração a respeito da sua importante participação financeira em sua casa, não endureça o seu coração.
Quantas e quantas vezes, quantas e quantas palavras você já ouviu aqui das Escrituras sobre as recompensas da sua vida financeira no altar, sobre os riscos da sua vida financeira fora do altar, sobre a disputa que existe sobre o seu coração das riquezas e de Jesus. Quantas vezes você já ouviu o Espírito Santo dizendo a você: traga a minha casa, para que na minha casa não haja falta, mas seja um lugar de abundância e de suprimento para muitos? Quantas e quantas vezes Deus tem te atraído, te chamado para o altar, para colocar a sua confiança não nas riquezas, não no dinheiro, mas fazer esse ato profético de confiança de que Ele é quem supre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, se você tem ouvido a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Quando Deus nos pede uma semente, Ele já tem grandes colheitas planejadas para a gente. Posso ouvir um amém? Nesse momento, prepare a sua oferta, prepare o seu dízimo, prepare a sua resposta a esse desafio do Senhor, em nome de Jesus. E quando você estiver pronto, você pode sair do seu lugar e vir, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Você pode se colocar de pé no seu lugar e cantar isso ao Senhor. Aleluia. Você pode cantar bem forte ao Senhor. Aleluia. Rei, rei, rei. O Rei da Glória. É o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei da minha vida. Ele é o Rei do meu coração. Tu és o Rei, Jesus. Levanta as suas mãos aos céus. O Senhor é o Rei da minha vida. O Senhor governa a minha vida. O Senhor direciona a minha vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida financeira no Teu altar e dizendo, Senhor, que a voz que nós vamos seguir não é a voz da ambição, não é a voz da ganância, não é a voz de Mamon, não é a voz da cobiça. Não, Senhor, não é essa voz. A voz que nós vamos seguir é a Tua voz, Senhor, pois Tu és o nosso pastor e em Ti não há falta. O Senhor não falta, o Senhor não falha. Por isso podemos confiar no Teu altar as nossas finanças. Declaramos, Senhor, com essa entrega, que nós não servimos a dois senhores, nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré. É a Ti, Senhor, é por Ti que vivemos a nossa vida. É na Tua presença, Senhor, que derramamos o que somos e o